boa de Deus. São 10h53. 10h53. Tem alguém com sono aí? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Quem trabalhou hoje? Levanta a mão assim para eu ver quem trabalhou hoje. Isso aí. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu estava vendo hoje no Facebook, até compartilhei no nosso grupo, a live do nosso culto da virada do ano, no ano passado. E a gente tinha acabado de mudar para esse local aqui, tinha acabado de alugar aqui. E foi um dia muito especial, foi uma comunhão muito gostosa e o meu coração se alegrou demais em ver como a gente alcançou pessoas esse ano. Em como direta ou indiretamente a gente teve acesso a pessoinhas que no ano passado, em dezembro do ano passado, não estavam por aqui, não nos conheciam, não tinham acesso ao Evangelho da maneira que o Senhor tem nos dado graça para pregar, para ensinar. E o meu coração se alegrou demais, gente, demais mesmo. E eu até compartilhei a live de novo lá no Facebook, porque eu fiquei muito feliz de ver como a gente tem avançado. Como o Senhor tem nos dado graça para a gente avançar, gente. E aí eu falo isso como pastor dessa comunidade de fé. Porque eu sei o que tem acontecido na vida de algumas pessoas aqui, de alguns que não puderam estar conosco hoje, de como se todos pudessem estar conosco hoje, como que esse lugar ia ficar pequeno. E aí você pode me perguntar, mas está preocupado com quantidade? Nem um pouco, quem me conhece há mais tempo sabe disso. Mas como eu estou feliz de a gente estar podendo libertar algumas vidas. Como eu estou feliz de a gente estar podendo levar o verdadeiro Evangelho para algumas pessoas e a verdadeira relação com Deus. E o meu coração se alegrou muito. Eu estava pensando essa semana sobre o que falar e o que compartilhar nesse dia que é marcado, né, como virada de ano. Vai estar acabando um ano e vai começar um ano novo. E eu gosto sempre de dizer que o ano novo não traz nada de novo em si mesmo, nada. O ano novo é só mais um ano. Nesse caso a gente ainda tem algumas novidades, né? Porque é um novo presidente, é um novo governo, né? E aí a gente ainda tem algumas coisas ainda que são novas. Porém, de verdade, o ano novo não traz nada de novo em si. Se nós não estivermos dispostos a fazer dele uma novidade de vida para nós. Eu experimentei nesse ano, e não falo isso como algo motivacional para você, mas falo do coração. Eu experimentei esse ano fazer algumas coisas que eu não vinha fazendo. Experimentei a colocar em prática pequenas ações que me trouxeram mudanças em um monte de áreas na minha vida. E aí o resumo da minha vida, a retrospectiva, quando a gente faz, a gente olha para trás, foi de ver coisas novas acontecendo por causa de pequenas coisas novas que eu me dispus a fazer. Não a pensar em fazer e nem a quase fazer, porque o quase não realiza nada. Mas quando você faz, quando você se dispõe, algumas coisas como resultado acontecem. E eu estava pensando, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 14, no Evangelho segundo Mateus 14, no capítulo 14. Eu prometo ser o mais breve possível para vocês hoje. Porém, peço a vocês a total atenção, peço que você esteja aqui. Você já saiu da sua casa aqui, você já veio aqui. Então me desculpa, você vai ter que me ouvir. Você já está aqui, então aproveita esse momento. Eu estava aqui no louvor tocando essa caixa quadrada aqui, fazendo um barulho que se chama carrom, né? É quase um carrom, né? E eu estava aqui tocando e o meu coração estava curtindo o momento. E eu queria te convidar a curtir esse momento, querido. Não fica aqui preocupado com nada. Será que o que vai falar é uma heresia hoje?
Será que eu vou concordar com o que ele tem para compartilhar? Querido, se você não concordar, joga fora. Deleta. Ih, não valeu para mim não, Hugo. Tá bom, querido, não tem problema. Se valer, você guarda no seu coração, porque eu creio que é a palavra de Deus para a sua vida. Eu creio que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu creio que o Senhor quer falar. E eu tenho aprendido a estar diante de Deus de copo vazio, a estar diante de Deus sem achar que eu sei, a estar diante de Deus aberto, limpo, que estou aqui, Deus, o que eu posso aprender do Senhor hoje? O que o Senhor tem para me ensinar? Eu convido você a estar assim diante do Senhor hoje. E eu quero ler do versículo 20 em diante, que diz assim, Mateus 14, versículo 20 em diante, diz assim: e todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram tomaram 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora, enquanto ele se despedia da multidão. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vindo o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra aberta e por aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor abra os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa te ouvir aqui hoje, as suas palavras de vida, Pai, nesse dia que nós estamos aqui celebrando ao Senhor e a vida que o Senhor tem nos dado. Senhor, fala ao nosso coração, ministra, nos faz sair daqui diferente de como chegamos, não por aquilo que eu quero compartilhar, mas pelo poder do teu Evangelho. Fala conosco, Senhor, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Estava pensando nessa questão da virada do ano, essa coisa que a gente marca, né, o tempo, e estava pensando que hoje fecha-se um ciclo e inicia um novo ciclo na contagem do tempo. E eu fiquei pensando em quantas vezes na história, na Bíblia, no Antigo Testamento, e quantas vezes o Senhor, Ele manda o povo atravessar. E quantas vezes o Senhor, Ele fala assim: vão adiante, continuem. E quantas vezes o Senhor direciona o povo dele. E eu fiquei pensando nisso, nessa questão da travessia, e você lembra lá do Mar Vermelho, e você lembra de N momentos e muitas coisas que o Senhor fala para o povo, direcionando: vão por aqui, não vão por ali. E isso mexeu muito comigo. Quando a gente olha para essa história que a gente acabou de ler, a gente vai ver no contexto disso que Jesus, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas.
E ele alimenta aquele povo todo que estava ali, com fome, querendo ouvir dele. E ele alimentando aquela multidão, logo depois, ele dá uma direção para os seus discípulos. E a gente vai ver, logo ali no versículo 22, Jesus ele compeliu os seus discípulos. Ele falou: olha, entrem no barco e atravessem o mar, vão para o outro lado. E quando eu estava pensando sobre isso, querido, essa parte simples desse texto, desse episódio tão maneiro de Jesus surfando, andando sobre as águas, e aquela coisa maravilhosa do poder de Deus, eu olhei para isso e eu fiquei com o meu coração ardendo por essa direção de Jesus para os seus discípulos. Essa direção simples, quando ele olha para os discípulos e fala assim: olha, atravessem o mar, entrem no barco e vão para lá. E ele continua ali, despedindo a multidão, abraçando, abençoando o povo, falando: vão com Deus. Ele fica ali, depois ele sobe no monte, e aí já era de madrugada, o barco estava no meio do mar, agitado pelas ondas, o vento era contrário, e Jesus ele vai andando sobre as águas, ao encontro dos discípulos que estavam ali. E os discípulos, naquele momento de pavor, de medo, porque aquilo ali não era uma tempestadezinha, querido. O vento contrário aqui, que diz aqui nas Escrituras, era algo que realmente podia levar aquele barco a naufragar, podia levar aquele barco ali a tombar, e eles podiam padecer ali. Aquele mar ali, segundo os historiadores, tinha mais ou menos uns 50 metros de profundidade. Não era algo fácil que você botava o pé e ficava tranquilo ali quando estava descansando, não. E eles já estavam lá no meio. E Jesus vem, só que eles estavam com medo. E quando eles estavam com medo, Jesus vindo andando sobre as águas, nesse momento poderoso, eles ficam aterrorizados. E eles falam: é um fantasma. Começam a gritar. Aí Jesus grita: não tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Essa foi a palavra de Jesus para eles. E o que isso tem a ver conosco hoje, querido? Nessa virada de ano que a gente está celebrando aqui, o que isso tem a ver com a gente? Qual a aplicação que isso tem para o nosso coração nessa noite? Eu quero trazer uma palavra para o seu coração para esse ano e para o resto da sua vida. Eu quero compartilhar algo com vocês que o Senhor tem falado ao meu coração, não para que você comece o ano bem, mas para que você viva a sua vida numa postura diferente, para que você viva a sua existência numa postura diferente. Eu não vim te dar uma injeção de ânimo, eu não vim aqui para falar que o seu ano de 2019 vai ser maravilhoso, eu não vim aqui para falar: oba, que bom que você veio, esse ano vai dar tudo certo na sua vida. Não, eu vim para trazer uma palavra do Evangelho, que aplicada à nossa existência, à nossa vida, pode fazer toda a diferença. E eu espero que isso fale no teu coração, como tem falado comigo. O que saltou para mim, querido, e que eu queria compartilhar com vocês, é exatamente essa questão de Jesus falar com os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. E eu queria trazer isso para a nossa vida. O Senhor tem nos chamado, querido, e o Senhor tem nos mandado entrar no barco e ir para o outro lado. O Senhor tem nos direcionado. O Senhor tem chamado a mim e a você. E aí eu não estou dizendo algo de ministério específico, eu estou dizendo de vida. O Senhor nos comissionou, querido. E o Senhor disse: indo por todo mundo, levem as boas novas a toda criatura. O Senhor tem nos chamado. Assim como Ele falou para esses discípulos: atravessem. A palavra que saltou o meu coração para nós, como comunidade de fé, é: atravessem. Continuem. Vão para o outro lado. Existe algo do outro lado. Eu estou mandando vocês. Eu estou direcionando vocês. Eu não sei como tem estado a sua vida, querido, mas eu sei que Deus tem uma direção para você. Enquanto eu orava hoje à tarde ao Senhor, o Senhor falava isso sobre o meu coração, sobre um propósito de vida, querido. O Senhor tem um propósito de vida para você. O Senhor tem um propósito para a sua existência. O Senhor tem uma direção específica para você.
E eu não vim aqui para te falar qual é. Eu vim aqui para te dizer que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Algo mais você não me conhece, você não sabe como eu sou ruim, você não sabe dos meus problemas, das minhas dificuldades. Querido, eu posso não saber, mas o Senhor sabe. E eu continuo afirmando para você em nome dEle. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito específico para você. Ele tem uma direção. E há muito tempo você não para ouvir ou pedir a Ele: Deus, me dá uma direção. Fala comigo o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Você acha que já sabe? Você acha que já entendeu no Evangelho? Você acha que está tudo tranquilo e que a vida do jeito que está muito legal? Só que aí quando chega o dia ruim você fala: opa, não está tão legal. O Senhor tem um propósito. E o propósito dele para esses discípulos era: entra no barco e atravessa. Vão adiante. Essa é a primeira coisa que o Senhor falou comigo. Para nós, como comunidade de fé, o Senhor tem um propósito. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós não estamos aqui para fazer noites de entretenimento. Nós não estamos aqui para ser um clube, uma rodinha. Nós estamos aqui para viver o puro e simples Evangelho. Nós estamos aqui para caminhar sobre o chão da vida, vivendo aquilo que Jesus trouxe para nós. Nós estamos aqui para isso. E assim impactar vidas, e assim mudar histórias, e assim ser resposta de Deus para a vida de outras pessoas. A segunda coisa que o Senhor fala ao meu coração nesse texto, como aplicação para nós, e uma metáfora, algo que é fato, que aconteceu, não é conversinha fiada, mas que eu quero trazer para a gente hoje, é o que diz no versículo 24. Diz que o barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Querido, a direção que Jesus tem para nós não irá nos levar a um caminho de somente bonança e tranquilidade. Não vai. A direção e o propósito do Senhor para nós nem sempre vai nos colocar numa direção que está tudo bem, está tudo tranquilo, e a gente não tem problema, a gente não tem tempestade, a gente não tem vento contrário. Não vai mesmo, querido. Muitas vezes o caminho de Deus para nós, a direção de Deus para nós, vai nos levar pela escuridão de um mar à noite. Vai nos levar nos ventos contrários que batem no nosso barco e fazem com que a gente pareça que vai afundar. Os problemas virão. Muitas vezes os caminhos de Deus para nós irão nos levar, nos direcionar. De fato, há dias difíceis, há dias turbulentos. E essa foi a segunda coisa que saltou no meu coração. Porque por muitas vezes você foi ensinado que caminhar com Deus é caminhar com tudo bem. Eu vou buscar a Deus que vai ficar tudo bem. Eu vou para a igreja que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo tranquilo. Eu não quero te ensinar isso, querido, porque isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Mas o que eu quero falar para você hoje é que o caminho de Deus para você, querido, ainda que seja um caminho pela escuridão de um mar, com um mar turbulento, com um vento contrário, parecendo que você vai afundar, e você fala assim: nossa, mas eu estou apenas obedecendo, porque os discípulos, eles foram para o outro lado e entraram no barco diante de uma direção de Jesus. E talvez você, na sua vida, entre na direção de Jesus e comece a ver tudo começar a bagunçar, e você não entende por quê. Porque a gente tem na nossa consciência algo muito engraçado. Quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente até aceita quando o problema chega. Quando a gente está mais ou menos, a gente fala: ah, mas eu estou vivendo isso por causa daquilo que eu fiz de errado. Naturalmente, a nossa consciência nos leva para isso, querido. Mas e quando está tudo bem? E quando você simplesmente está obedecendo uma voz de Deus e começa aquele vento contrário, começa o problema e você não sabe porquê, não sabe de onde, não sabe o que acontece, querido. Aí acontece o que aconteceu com esses discípulos. Eles estavam no meio do mar, diante de uma direção de Jesus, de um propósito de Jesus para eles. E no meio desse mar turbulento, a coisa batendo para lá, para cá.
Jesus, ele olha para os discípulos e vê eles afobados, querido. E o que me chama muita atenção, e é a terceira coisa que eu quero falar com vocês, é que quando a gente tem esse pensamento de que só acontece coisa ruim com a gente quando a gente faz coisa ruim, e não pode acontecer coisa ruim quando a gente está diante de uma direção de Deus, a gente não consegue reconhecer Deus no dia mal, a gente não consegue reconhecer Deus nas adversidades, a gente acha que todo problema que a gente passa é o diabo que mandou para a gente. A gente acha que toda dificuldade que a gente passa é o capeta que está me atacando, é o Satanás, é o capiroto. A gente começa a praguejar e a gente não consegue ver Deus no problema, a gente não consegue ver Deus na adversidade, a gente não consegue ver que às vezes, de fato, querido, Deus permite que o barco balance até parecer que vai afundar. Para quê? Para que de fato a nossa fé amadureça. Para que de fato a gente aprenda a ter bom ânimo, para que de fato a gente aprenda quem a gente tem como Senhor, para que de fato a gente confie naquele que nos chamou e nos enviou. O barco estava lá e eles ficaram atemorizados. De repente, John, vem Jesus andando sobre o mar. E aí, como eles têm esse pensamento do ruim, eles não conseguem reconhecer que é Jesus que está vindo. Eles falam, só pode ser um fantasma. Eles não conseguem reconhecer nem o sobrenatural, a provisão de Deus, eles não conseguem reconhecer. É um fantasma. Eles ficam loucos, querido. E assim, às vezes, é na nossa vida. Quando a gente tem na nossa consciência apenas essa relação com Deus de causa e efeito, de troca, de barganha, na nossa vida o que acontece é exatamente isso. A gente não consegue, Conrado, reconhecer Deus vindo sobre as ondas turbulentas do mar que estão nos açoitando na vida. A gente não consegue ver a salvação chegar. De uma maneira sobrenatural, a gente não consegue. E eles não aceitaram que era Jesus, querido. Tanto que Pedro fala, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por cima das águas. Que a gente não acredita que é o Senhor, não. Na nossa caminhada, querido, a gente precisa aprender a reconhecer o Senhor nas adversidades. E aí eles ficam cheios de medo. Jesus olha para eles e fala assim, tenham bom ânimo. E essa fala de Jesus, querido, traz para nós princípios que, como eu disse no início, vocês vão levar para esse ano e para o resto da vida de vocês. Jesus, ele fala assim, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. A primeira coisa que Jesus falou não foi não temam, calma aí, gente, fiquem que não. A primeira coisa que Jesus fala é tenham bom ânimo. E eu quero trazer isso para a nossa vida, queridos. Eu quero que você viaje comigo aqui, por esses minutinhos que nos restam, e pense comigo que a nossa vida é essa embarcação dos discípulos que estão ali, sendo sacudida no meio do mar da vida. E Jesus vindo sobre as águas, falando para você, tenha bom ânimo. Diante das adversidades da vida, em 2019, assim como foi em 2018, tenham bom ânimo, calma, não temam. Sou eu que enviei vocês, eu que chamei vocês, vocês são meus, eu estou cuidando de vocês. Eu amo quando Jesus vai subir aos céus, após ter ressuscitado, quando ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E quando chega o dia mau na minha vida, querido, algo que eu faço é lembrar disso, porque isso me dá força, isso me dá bom ânimo, isso me dá disposição para encarar a vida e para buscar solução diante dos problemas. Por quê? Porque Ele está comigo. O salmista Davi lá atrás falou isso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certamente que bondade e misericórdia correrão. Querido, ele entendeu que ele podia andar pelo vale da sombra da morte, porque ele não ia temer, porque o Senhor está com ele.
Eu quero que isso fique guardado no seu coração na noite de hoje, para esse ano que nós iremos iniciar. Diante das coisas que vão, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que nos espera, a gente não tem noção. A gente está aqui hoje como discípulos de Jesus, entendendo uma coisa: o Senhor nos chamou, entendendo que o Senhor nos enviou, entendendo que nós temos um propósito sim, e nós não estamos nessa vida para viver em torno do nosso umbigo e viver daquilo aquilo que a gente quer para a gente só. A gente tem um propósito de vida, a gente pertence a um reino de amor. E nessa caminhada, nessa jornada, nesse mar da existência, vão vir ondas, vão vir ventos contrários. Mas eu quero que você lembre de uma coisa: o Senhor é conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, querido. Mas eu já cansei de ouvir isso. Mas não importa ouvir e saber, querido, importa é praticar, é crer de fato e de verdade, é que isso encarne em mim e em você. Jesus fala para nós: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Nós precisamos entender, querido, e confiar no Senhor. Nós precisamos ter bom ânimo diante da vida. E eu amo essa palavra. Sabe por quê, querido, que eu amo isso? Porque eu sei que isso coloca você numa postura diferente. Uma pessoa com bom ânimo é uma pessoa que encara tudo que todo mundo encara de uma maneira diferente. Eu te desafio em 2019 a ser alguém que tem bom ânimo na vida, que tem bom ânimo diante das ondas da vida, que encara com bom humor, com bom ânimo, que você encare isso de uma maneira diferente. Lembra que eu falei que eu estava feliz, que esse ano eu coloquei em prática algumas coisas na minha vida, que trouxeram alguns resultados diferentes? Eu queria que você colocasse só isso em prática. Tenha bom ânimo, encare de uma maneira diferente, mude o olhar diante da tempestade. Porque se não for assim, querido, se você não tiver bom ânimo dentro da vida, tudo que você vai ver na hora da turbulência, sabe o que é? É fantasma. Você só vai enxergar fantasma, você só vai ver loucura, você só vai ver demônio em tudo, você só vai diabolizar tudo a vida. Você não vai conseguir ver esperança, solução, você não vai conseguir ver bonança, você não vai conseguir acreditar que a tempestade uma hora cessa. De quem mandou a gente atravessar é muito maior do que toda e qualquer tempestade que nos cerca. Porque é Ele que nos comissionou, é Ele que nos direcionou. Por isso o melhor lugar que eu e você temos para estar é na direção do Senhor para a nossa vida. Desde que a história é que o mundo é mundo, o Senhor tem direcionado o seu povo, o Senhor tem direcionado os seus filhos. E eu vim nessa noite para dizer para mim e para você: o Senhor tem uma direção para a sua vida, querido. O Senhor tem uma direção para nós. Que esse novo ano que se inicia, você possa sair daqui hoje falando: o que o Senhor quer de mim? Ao invés de sair daqui falando: eu vou fazer isso, e vai ser assim, e vai ser assim, porque eu quero que seja assim. Fala: Paizinho, o que o Senhor tem para mim? A gente precisa perder mais tempo, ou melhor, gastar mais tempo pedindo a Deus: o que o Senhor tem para mim? Como que o Senhor quer que eu faça? Por onde o Senhor quer que eu vá? A atitude de Pedro, quando ele fala: eu quero ir contigo, eu quero ir ter por cima das águas, é uma atitude de alguém que reage de uma maneira completamente negativa. Corajoso, sim, como o James Peterson fala na Bíblia, a mensagem, corajoso. Mas aquilo não era um sintoma de fé, querido. Aquilo era um sintoma de dúvida. E isso não tem nada de muito positivo. Porém, Jesus permite que ele faça o que ele pediu para provar ele e para ensiná-lo, para que a fé dele amadurecesse. E o que a gente aprende com Pedro, querido? Isso nos ensina algo interessante. Nos ensina que de fato às vezes a gente vai precisar afundar para aprender a confiar no Senhor que nos chamou e nos direcionou. O que eu quero falar para você nesse ano é que às vezes, Cleide, talvez nesse ano você vai se sentir quase submergido, quase afundando. Você vai ter que gritar: Jesus, salva-me. Mas isso não é para a sua morte, isso é para a glória dele, para o seu amadurecimento, é para o seu crescimento.
É para que você e eu aprendamos a confiar naquele que nos ama, naquele que nos chamou, naquele que está falando para a comunidade de Sal e Luz: faça, bota a mão no arado, faça isso, faça aquilo, vai por ali, cuida de fulano, cuida de ciclano, se cuidem, Ele que nos chamou. Então, ainda que a gente se sinta afundando, e às vezes a gente vai sentir, que a gente lembre dessa palavra e saiba: isso é para o meu crescimento, isso é para eu amadurecer, isso é para eu crer mais, é para eu confiar mais. E eu amo quando diz no versículo 34, o que eu quero resumir dizendo para vocês: ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Terminada a travessia, chegaram aonde eles tinham que chegar. O que eu quero dizer para vocês hoje? 2018 passou, queridos. Esse ciclo que a gente conta, e que eu não sei se o Senhor conta muito desse jeito não, porém nós contamos. Esse ciclo que finda hoje, e esse novo ciclo que se inicia, queridos, é uma oportunidade do Senhor para mim e para você hoje aqui, olhar para trás, pegar impulso e avançar para frente, para aquilo que o Senhor tem para nós, para aquilo que o Senhor nos chamou. Eu creio que para nós, como comunidade de fé, o Senhor tem muito mais, querido. E eu creio que aquele que começou a boa obra, como Paulo fala em Filipenses capítulo 1, Ele é fiel para terminá-la. E aquele que começou a boa obra em você, na sua vida, querido, nos seus traumas, naquilo que o Senhor tem te curado ao longo desse ano, naquilo que o Senhor tem feito no seu coraçãozinho, na sua família, na sua vida pessoal, naquilo que o Senhor tem feito em nós como comunidade de fé, querido. Aquele que começou, Ele é fiel para terminar a travessia conosco, para terminar de atravessar o mar conosco. Ele é fiel e Ele tem nos chamado. E eu quero te desafiar a iniciar esse ano na certeza, querido, na certeza de que você tem um propósito, de que o Senhor tem uma direção para a sua vida. Eu quero te desafiar a encarar o mar da vida na certeza de que ventos contrários virão, dificuldades virão, aflições virão nos tentar derrubar. Mas mesmo que pareça ser no final do segundo tempo, Ele vem sobre as águas, Ele vem ao nosso encontro. Porque foi Ele que falou para a gente ir. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Ele é fiel. Eu disse para vocês que eu estava muito feliz aqui. Que quando eu olho para a gente como igreja e vejo o que o Senhor tem feito em nós, e aí eu não estou dizendo apenas de algo que o Senhor tem feito aqui, na nossa condição como comunidade de fé, eu estou dizendo pessoas. Querido, o Senhor fez algo no teu coração nesse ano de 2018? Fez, querido? O Senhor tem mudado a sua história, o Senhor tem mudado a sua vida, querido. O Senhor tem feito grandes coisas no meu coração. E eu só tenho gratidão para oferecer ao Senhor hoje aqui. Eu só tenho gratidão para oferecer ao Senhor. Quando eu olho para a gente, as conversas que a gente vem tendo, tudo que a gente vem pensando, quando eu coloco lá no grupo, amo estar com vocês, é com toda a verdade do meu coração. Porque eu sei que cada um de vocês aqui estão seguindo a direção do Senhor para vocês. E estar conosco é parte da direção do Senhor para vocês, até quando for. E quando a gente tem caminhado, querido, o Senhor tem nos curado. Quanta coisa o Senhor falou comigo esse ano, aqui com vocês, na minha casa. Quanta coisa eu vivi, querido, quanta coisa eu experimentei através dessa comunhão que nós temos tido. Quantas lágrimas eu derramei. Quantas vezes eu pensei em desistir disso tudo, gente. Quantas vezes eu falei, não dá para continuar. Quantas vezes eu falei, está difícil. Quantas vezes parecia que o barco não estava saindo do lugar. Parecia que tinha uma âncora, que eu não sei de onde tem esse negócio de âncora, né? Negócio não é de Deus, não. Quantas vezes parecia que estava ancorado e não saía do lugar, que a gente parecia que não estava avançando. Mas eu volto a dizer que nessa semana para cá eu parei para pensar um pouquinho.
O Senhor está conosco. Eu venho falar isso para vocês aqui. E eu quero te desafiar a buscar o propósito do Senhor para a tua vida. Qual o propósito que o Senhor tem para você? A comunidade evangélica Sal e Luz é só uma ferramenta na mão de Deus. Isso aqui não é nada sem vocês. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sou muito grato pela amizade que nós temos. Eu sou muito grato pelo companheirismo, por comprar as ideias, por barulho. E às vezes eu falo, vamos fazer, e quando eu vejo a gente está fazendo, já está acontecendo. E esse ano foi muito isso, querido. A gente começou o ano sem planejamento nenhum e foi acontecendo. E 2019 está aí. E o desafio é, continua. A travessia continua. E aquele que mandou a gente atravessar, Ele é fiel para nos socorrer. Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Que você pegue essa palavra e guarde no teu coração hoje. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Que no dia mal, Márcia, no dia da dificuldade, dona Célia, você ouça o Senhor ecoar, talvez através da minha voz, do seu ouvido. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temais. Você não está sozinho. Que a gente avance, querido. Que a gente avance confiando no Senhor. E que a gente deixe a nossa fé amadurecer. Foi isso que aconteceu com Pedro, quando ele afundou. Então quando você estiver afundando, calma. Tem de bom ânimo. Olhe com bons olhos. O Senhor vai te salvar. E você vai sair dali muito mais forte. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém. 2019 está aí. Muita coisa nos espera. E eu não trago isso de uma maneira meio voada, não, querido. É porque eu não sei como vai ser. Para muita gente está achando que vai melhorar. Para muita gente, eu não sei como vai ser daqui para frente. Mas eu sei quem chamou a gente. Creia. Creia. Nós vamos continuar. Enquanto essa chama queimar no meu coração, eu não paro. Enquanto eu entender que isso aqui é direção de Deus e é propósito de Deus para a minha vida, eu não paro. E que assim seja na sua vida também. Não pare, querido. Não pare. A gente preparou um vídeo e